Bom, então a gente estava falando sobre Platão na última aula e a gente agora vai dar continuidade para a segunda parte de Platão. A gente falou sobre epistemologia, falou sobre teoria do conhecimento e agora a gente vai para a Politeia, ou como vocês conhecem, a República. Pode perguntar quem está com a mão levantada, se quiser. Perdão, fui eu. Ah, tá. Eu também fiquei com a mão levantada, esqueci de apagar. Beleza. Podem mandar no chat também em qualquer momento. Bom, é a obra mais influente do nosso querido filósofo Platão e uma das mais influentes obras de toda a filosofia ocidental. Nela, Platão vai falar sobre... ele vai se valer de sua vocação literária para conceber os fundamentos filosóficos da justiça. Ele vai refutar o relativismo dos sofistas. Por isso que é importante você ver as aulas anteriores, vir participar, porque uma coisa vai se empilhando. Você vê, tipo, a aula, sei lá, a oitava, a nona de filosofia, vai ter muita coisa que a gente vai falar que você vai ficar meio perdido. Você vai falar refutando os relativismos, aí você, os sofistas e tal. O que, que ele vai fazer também? Denunciar a sedução dos poetas. E a partir da analogia da alma com a cidade, Sócrates, o personagem nesse diálogo que vai participar aí, só que aí já é uma ideia que a gente acha que é do Platão e não necessariamente do Sócrates. Platão vai usar muito da boca de Sócrates, da figura do Sócrates, para expor suas próprias ideias. Por isso que às vezes é até difícil saber o que realmente Sócrates pensava e o que o Platão pensava. Bom, e aí, sobre a alegoria da caverna, ele vai abordar praticamente todos os temas de especulação filosófica. E aqui, a partir da alegoria da caverna, ele vai falar sobre como seria a cidade. Aqui mais ou menos o resumo do livro. Produção, cidade-estado, mas vamos para o que cai para o vestibular. A gente vai focar sempre nisso, no que cai. Permitindo aqui a entrada. Bom, Trasímaco ou Trasímanco, como você queira chamar, isso não vai fazer diferença. Justo é o que, para ele, justo seria o que interessa o mais forte. No livro 1, Platão vai refutar essa ideia. Justo não seria aquilo que interessa o mais forte. E ele vai refutar essa ideia e só deve deter o poder aquele que merece deter o poder. A cidade só será justa se for governado por um filósofo. Essa é a ideia principal. Se tudo... não, tem que aprender uma coisa da República, do Platão, ou da Politeia, ou da cidade, é isso. A cidade só vai ser justa quando for governado por um filósofo. Não é o mais forte que deve governar. Não é o cara que consegue deter o poder de alguma forma. É um filósofo. Mas por que um filósofo? Porque Platão era um filósofo. Tá, tudo bem. Mas tem uma justificativa para isso. E a gente já viu essa justificativa. Porque a gente viu a alegoria da caverna, já. A gente viu a questão da teoria das ideias do Platão. E a gente entendeu que existe um dualismo, que existe o mundo das ideias, o mundo inteligível, que a nossa alma passou ou veio por lá, e aqui a gente não enxerga as coisas como realmente elas são. Nosso mundo sensível, nosso mundo dos sentidos, nosso mundo das aparências, das várias coisas. Mas aí a gente teria que fazer um trabalho de tentar relembrar, pensar, raciocinar o que seria realmente as coisas. E quem melhor para fazer isso? Só poderia ser o filósofo. Tá aí a justificativa. E como é que a gente vai saber? Para saber que é um indivíduo justo, devemos saber o que é uma cidade justa. Se quiser ler bem uma coisa, busque as letras maiores, que são melhores de se visualizar do que as menores. Isso aí vai ser umas coisas que o Platão vai colocar. Mas basicamente você tem que lembrar disso. Quem vai governar a cidade é o filósofo. Por que o filósofo? Porque ele está mais perto da ideia de bem, da ideia de justiça. Por conta da teoria das ideias que a gente falou já com vocês. A gente, não, eu falei. A gente, estranho, ficou estranho isso aí. A gente. As partes das cidades devem ser pensadas, ordenadas e coordenadas visando a manutenção da unidade. E como vai ser essa divisão? O governante da cidade ele tem como tarefa a harmonização das classes na busca do bem.
Então ele vai falar que a alma do homem vai estar dividida em 3 partes. Cada ser humano tem uma parte mais da alma proeminente. Tem tipos de alma, Platão vai falar. E por conta de cada um ter uma alma diferente, cada um vai ficar num lugar diferente da cidade. Então Platão vai fazer essa relação entre alma e cidade. Bom, tá difícil agora, mas vai facilitar porque tem outras coisinhas aqui. Agora acho que facilita. Bom, então, existe 3 tipos de alma, Platão vai falar. Existe a alma racional, a irascível, que se altera facilmente, e a concupiscível, ou seja, apetitiva, que busca só satisfações. Qual tipo de alma você teria aí nessa divisão do Platão? Você seria alguém mais racional? Ou você seria alguém que se irrita facilmente, que muda de humor facilmente, que seria uma alma de prata? Ou você teria uma alma de bronze? Você vai mais pelas suas satisfações corpóreas? Ou você teria uma alma de ouro, uma alma racional? E aí dá para você lembrar como são as medalhas. As medalhas são ouro, prata e bronze. Tem relações aí, isso vem muito tempo da Grécia, Platão também não crê isso aí, mas ele vai tentar dividir a alma em 3 partes, que é para tentar justificar que cada um vai ficar na cidade. Isso é interessante, por quê? Porque ele vai pensar, bom, a gente tem que dividir a cidade, Platão é contra a democracia, Platão fala, todo mundo votar? Não, vai dar merda, agora todo mundo votar. Você defende a democracia até alguém votar no Bolsonaro ou votar no Lula, dependendo do teu espectro político. Não, essa democracia não vale. Lembrar que esse às vezes é um erro em redações, porque uma galera vai falar o seguinte: ah, porque segundo a República de Platão, todos são iguais. Pô, Platão não fala isso. Ah, não, porque é república, o nome do livro é res pública, é coisa pública. É porque a tradução é um pouco errada. O nome do livro é a Politeia, é só a cidade, o nome do livro. República a gente acabou colocando depois, mas é um título equivocado. Porque você vai ver que o modelo que o Platão vai defender não é um modelo democrático. É um modelo bem de uma sociedade dividida em 3 partes. E cada um com uma função. Porque Platão vai dizer o seguinte: pense num barco aí. Bom, bora lá. Pensa no barco, vocês já pensaram bastante, mas o que o Platão queria falar era o seguinte: quem deve pilotar, quem deve ajudar na navegação de um barco seria piloto, ou melhor, o timoneiro, né? Seria o chefe, o cara ali. Não é o cara que limpa o convés. Não dá para botar esse cara para guiar o barco. Ah, o cara que faz a comida, bota. Não dá. Cada um tem uma função ali. Na cidade também é a mesma coisa. Platão, então, vai pensar no modelo, vamos dividir em 3 partes, assim como a alma. Existe a alma de ouro, a racional, existe a de prata, a irracível, existe a de... Eu tenho que decorar isso? Não, só saiba que Platão vai dividir em 3 almas para justificar a divisão da cidade. Quer dizer, vai dizer que tem 3 almas para justificar a divisão da cidade, porque cada um vai ter que fazer aquilo que tem dentro da sua... que é sua alma foi feita para fazer. Então ele vai dizer o seguinte, que vai passar por um processo de educação para descobrir quem é quem na fila do pão, para ver como vai ser feito, e aí esse processo educacional vai levar vários anos, e ele vai dividir a cidade em 3 classes, que seria quais? Deixa eu só ajeitar isso aqui, acho que fica melhor para vocês, se eu esticar assim. Melhor para quem está vendo no celular. Não fez muita diferença. Bom, e então a gente vai dividir meio que aqui em 3 classes a cidade. E quais serão essas? Quem deveria governar a cidade? Os filósofos. Deveria ter a outra classe de soldados ou guardas. E a outra classe seria de camponeses. Então é algo bem
hierarquizado, estruturado, parecido talvez com o que a gente chama que é o indiano, em castas, algo bem dividido. Então não é um modelo democrático. Ele acha assim, ó, a gente vai descobrir o que essas pessoas são, quem for mais inteligentezinho aí vai estudar, vai continuar estudando para ser o governante que dirige e administra o Estado. Bom, essa primeira classe aqui, eles não têm educação em particular, eles se limitam apenas a imitar os outros. Os terceiros, educação física, musical, comunhão de bens. Isso é interessante, que essa classe teria comunhão de bens e das mulheres. Seria interessante, Platão coloca. E aqui, essa terceira classe, educação fundada sobre a dialética, sobre a discussão, para alcançar o conhecimento de bem. Bom, então a cidade seria governada pelos filósofos, teria os guardas que defenderiam a cidade do perigo, teria os camponeses, os artesãos, os comerciantes que produzem bem. Deu para entender? O modelo de cidade defendido por Platão seria democrático? Não, não seria democrático. Ele vai dividir a cidade em 3 classes, por conta das almas que ele vai discutir, cada um tem um tipo de alma, a gente vai descobrir isso no processo educacional, e o equilíbrio dessas 3 almas, das 3 verdades, se realizaria a justiça. As partes da cidade devem ser pensadas, ordenadas e coordenadas pelo filósofo, visando a manutenção da unidade. As classes devem ser harmonizadas em busca do bem. Então ele vai pensar nesse modelo. Lembrem-se disso que eu vou falar depois para vocês de Maquiavel, lá na frente. E aqui a gente está pensando um modelo utópico, como deveria ser a cidade, como deveria ser a política. Vamos dividir em 3 classes e tal, vai ter os filósofos que vai governar, porque eles estão mais perto das ideias de bem e tal, vai ter os soldados que vai guardar a cidade, vai ter os camponeses, os artesãos, os comerciantes que vai produzir bens para a cidade. E assim a cidade vai viver em harmonia. E se você nasceu com alma de bronze, já era para você. Você vai ser mas eu quero ser um soldado. Ih, já era para ti. Você vai ser um comerciante, um vendedor de batatas a vida toda. Não gostou? Lamento. Venda a batata. Não, você vai ser um soldado, mas meu sonho era vender quiabo na feira. Não, você é um soldado. Você vai treinar para ser um soldado. E aí, se você estudar muito, isso vai levar tipo uns 50 anos, você vai chegar ao nível de ser um filósofo, vai ser o governante da cidade. E é um modelo que ele pensa, é interessante sobre educação, e aí fica uma curiosidade para vocês. Vou ver se vocês concordam. Como ele definia quem nasceu com tal alma ou não? Bom, isso é interessante. Isso é interessante. Como é que ele vai definir isso? Pelo um processo educacional. Todo mundo vai entrar num processo educacional, e ali no começo, quem ele vê que não está dando muito certo, isso aí é alma de bronze. Isso aí é fichinha, isso aí é terceiro lugar. Vai trabalhar, filho, vai plantar batata, vai plantar quiabo, vai plantar tomate. E aí, alguém que consegue ir um pouco a mais, treinando musicalmente, ginástica, mas não é bom o suficiente, vai ficar como soldado. E aí, um pequeno grupo que vai demorar 50 anos para chegar seria os governantes. Não tem mobilidade social, lembrem-se disso. Não, isso realmente não tem mobilidade social. Né? Casta definida. Por isso que a gente não pode falar, não, porque o modelo republicano. Não. Platão não defende o modelo republicano e democrático. Tem casta, classe social e tal, e vai ter a justificativa deles. Fala que a democracia está levando Atenas ao furo. Os camponeses, então, não tinham educação. Não tinha educação. Tanto faz. Assim, por que você vai investir em educação em quem tem alma de bronze? Quem você viu ali que já não dá? Aí, só um parêntesezinho, uma comparação um pouco ruim, mas é só para curiosidade. O modelo educacional alemão não é assim, claro, né? Mas no começo da vida jovial da pessoa, ali nos primeiros anos, eles já dividem para que tipo de escola você vai. Você vai para uma escola técnica para fazer curso técnico, ou você vai para uma escola para fazer depois no futuro uma faculdade, que tipo de faculdade. Isso é muito criticado no modelo educacional alemão, porque não dá, às vezes, para saber ali na infância realmente, às vezes a criança tem um déficit de atenção, tem alguma coisa, não dá para você descartar e
fazer o futuro de uma pessoa a partir de um momento na infância dela. Mas o modelo alemão sofre várias críticas de educação, assim, tipo, principalmente filhos de imigrantes, a galera já joga logo para não, isso aí não vai dar para fazer faculdade de medicina, não vai dar, não, coloca para fazer um curso técnico e é isso. Existiram soldados que foram filósofos depois de... Não, porque o que o Platão está fazendo é o estado ideal. O que ele está dizendo? Ó, é um estado ideal, é um modelo. O estado ideal deveria ser assim. Ele vai até tentar implantar essa ideia dele em algum lugar, mas ele não vai conseguir. Por isso que eu estou falando de um modelo ideal, de como deveria ser. Mas realmente a gente não sabe se ia dar certo. Modelo de redação que usa a República de Platão como exemplo está bem errado. Porque, como você está vendo aí, o modelo da República do Platão não é de uma república, é algo em casta, algo dividido, não é republicano. O nosso querido não está pensando em coisa pública de todos, ele está pensando na cidade, que o nome do livro, na verdade, é a Politeia, que significa cidade em português. Em grego é a Politeia, Politeia. Só que a tradução ficou um pouco ruim para república, que não seria bem interessante. República dá a ideia realmente de coisa pública, de participação de todos. Então esse é um erro. Dá para usar esse exemplo da República de Platão, mas como contra-exemplo. Falar para Platão, a República deveria, a cidade seria melhor, a cidade deveria ser dividida em classes de regentes, de soldados e camponeses, que vai de encontro ao modelo democrático. Aí sim, ok. Bom, então, alguns são guiados pela sabedoria, outros pela coragem, outra pela temperança. Qual seria a sua alma aí na República? Interessante, fato curioso. Como se daria a educação das crianças e tal? Como se daria... Não sei se você vai concordar. Aqui é uma enquete, se você concorda ou não com Platão. Bom, um dia teria uma grande festa na cidade. Eu estou falando aqui um pouco livre, mas é mais ou menos assim. Um dia teria uma grande festa na cidade, todo mundo se reunia, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, festança, muito vinho, muita bebida. Bom, depois de 9 meses apareceria vários resultados. Vários resultados. De quem seria essa criança? Bom, da cidade. E a cidade, então, seria responsável pela criação dessa criança. E é assim que a gente faria esse modelo aí de tanto de como gerar mais pessoas na cidade, como seria o processo educacional. Toda a cidade deveria ser responsável pela criança. Não deveria ter crianças morando na rua. As crianças moram na casa de todo mundo participa do processo educacional de ajudar. Por quê? A criança é da cidade, de todo mundo, não existe um pai específico. Não sei se vocês concordam. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que é interessante. É interessante. Você acabaria com o problema de crianças morando na rua, de pais abandonando, ou de pai fugindo, ou de pensão. Não. Criança é da cidade. Esse negócio de teste de paternidade, não. Criança é de todos. Foi feita ali em um dia, quase por todo mundo, com a participação de todo mundo, sem ciúmes. Sem ciúmes. Aí todo mundo é de todo mundo. A cidade é de todo mundo. Pelo bem da cidade. Pelo bem da cidade, vocês fariam isso? Por isso que o Brasil não vai para frente, por causa de um ou dois de vocês que não quer aderir ao plano do Platão. Bom, PSP, não... plano de saúde perfeito. Platão, então, vai falar em outros tipos de cidade, de modelo. Tem a aristocracia, que a melhor constituição seria a aristocracia, Platão, no sentido de uma liderança estatal ideal, uma elite qualificada, alguma coisa assim. Então, o modelo que o Platão defende não é uma democracia, é uma aristocracia. É uma aristocracia. Estado ideal classicamente estruturado, com uma classe alta sem propriedade privada, um nível mental correspondente à direção da razão.
E aí tem outros modelos, a timocracia, a oligarquia. Bom, mas vamos falar da tirania. Os outros aí depois você dá uma olhada, mas a tirania é interessante para você saber. Ah, eu tenho que falar no grupo que eu voltei, né? Senão muita gente pensa que... Muita gente talvez pense que eu não voltei para aula. Bom, tirania se dá no desaparecimento da democracia. A principal característica do sentimento democrático é a vontade ilimitada de liberdade, que acaba destruindo os democratas à medida que aumenta a liberdade para a anarquia. Essa é uma crítica que o Platão está falando, vai dizer, ó, que a democracia tem? A democracia, o problema dela é que ela tem uma vontade ilimitada de liberdade. Eu quero ser livre, eu quero tuitar contra o careca, eu quero fazer isso. Bom, isso é ruim, porque acaba destruindo os democratas à medida que vai aumentando a liberdade para a anarquia. Os governantes lisonjeiam as pessoas, ajudam as pessoas e tal. Ninguém está disposto a se submeter. Até os cavalos e os asnos andam livremente com orgulho. Platão vai falar isso. De cabeça altiva. Até os burros, os cavalos e os asnos andam de cabeça altiva. Isso a gente pode ver no Twitter, né? Democracia é isso. Até os cavalos lá, os burros andam como se fosse o dono de tudo. Então, o ponto de partida para a mudança é o contraste entre os pobres e os ricos, que vai continuar a existir, mas não é legitimado pela doutrina dominante. E as diferenças de riqueza contrastam com o pensamento de igualdade democrática. E aí começa a dar um probleminha. A massa dos relativamente pobres está ciente do seu poder no Estado democrático, esse é um problema. E essa massa ela gosta, ela tem esse apetite para seguir um agitador que aparece lá, que exige uma distribuição de riqueza, que acusa os ricos do sentimento oligárquicos e tal, e essa massa vai seguindo esse agitador. Como resultado, os donos se veem ameaçados e eles realmente começam a desenvolver uma tendência oligárquica. Os ricos, eles começam a fugir, ou são mortos. O caminho, então, vai estar livre para a única regra do agitador, que agora vai se tornar um tirano. Na fase inicial do reinado, o novo tirano vai parecer um amigo do povo, eu vou ajudar todo mundo, mas o próximo passo dele vai ser consolidar o poder dele e eliminar quem parece ser um perigo para ele. Como o ódio do tirano aumenta nos cidadãos, oligárquica é um poder de poucos. Oligarquia, um grupinho governando. Platão vai dizer, pô, pode ser que uma oligarquia seja melhor, mas no sentido quando você pensa oligarquia ali do jeito que ele falou. Os reis filósofos, os governantes ali que estudaram pra caramba, que não tem propriedade privada alguma. Era aristocrática. Ele era de uma família aristocrata. Platão era de uma família aristocrata. É por isso que ele não escreve do lado dos pobres, ele está escrevendo de um lado específico. As pessoas, então, caíram numa liberdade limitada na pior e mais amarga escravidão. De querer uma liberdade limitada, elas acabam caindo na mão de um tirano, não de uma aristocracia boa, de uma oligarquia boa. Aristocracia, desculpa. Aristocracia é o que o Platão vai defender. Oligarquia é ruim. É isso. Bom, ver que horas são aqui. Então dá tempo da gente revisar algumas coisas e continuar. Bom, vou te dar sufocracia e aristocracia são a mesma coisa? Não, sofocracia, que é o governo dos sábios, é como eu chamo esse governo sábio. Aristocracia é esse poder de poucos aí, não necessariamente vai ser dos sábios. Você vai ver muito na atualidade a aristocracia como algo ruim. Ah, esses aristocratas e tal, esse grupo que governa aí.
mas sofocracia eu estou falando especificamente do governo dos sábios. É porque eu acho que Platão, salvo engano, ele não vai usar essa palavra. E alguns estudiosos que vão usar depois, e alguns vestibular que para fazer esse peguinha vai falar sofocracia, mas para você lembrar que é o que o Platão estava defendendo, esse modelo dos sábios. Sofocracia seria até uma melhor palavra, só que acho que o Platão não usa essa palavra especificamente. Bom, vou te dar 1 minuto para tentar responder isso aí. Professor, poderia voltar no slide da tirania? O slide da tirania? Sim. Só sim, só para tirar print mesmo. Uma colega, ela tá com problema de saúde, ela teve que faltar e vou produzir um resumo para ela. Só para ser um Beleza. print. Obrigado. Qualquer forma, tem uns slides depois para vocês. Pode voltar. Obrigado. Isso, timocracia é o governo dos ricos. E depois vocês dão uma olhadinha, isso aqui não precisa muito, assim. Essa parte aqui eu vi poucas coisas. É saber. Importante da aula. Dessa segunda parte, saber o tipo de governo que o Platão defende, que é governado pelos filósofos, que ele divide, ele é contra o modelo democrático, democracia, todo mundo pode votar, ele vai dividir a cidade em 3 partes, os governantes, os filósofos, né, que vão governar a cidade, os soldados que vão, tipo, guerrear, vão proteger a cidade, e os artesãos, camponeses, a galera que vai produzir para a cidade. É isso. Bom, essa questão rapidamente eu já vou respondendo com vocês. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Menor é um exemplo da utilização do. Essa daí era só saber. Como assim só saber? Tem alguém tentando entrar aqui. Como assim é só saber? Não é escrita epistolar, ele não escreve epístola, não, ele não é Paulo para fazer isso. Não é linguagem trágica, ele não é Homero e tal, não é fisicalista, não é suspensão. Isso aqui é método dialético. Essa daqui tinha que saber, assim, era direto, assim, não tinha muito o que explicar. Mas aí você tem que associar método dialético ao Sócrates. Método dialético ao Sócrates, ao Platão, esse método de pergunta e tal, de resposta, de vai e volta, vai e volta. E ele escreve assim, é a forma que... Epístola é por epístola, assim, mas não precisa saber o que é só realmente saber o que vai ser o certo aí vai ser o método dialético. Paulo escreve assim, através de epístolas e tal, mas isso aí era só para confundir. Então essa daqui eu respondi logo, porque isso aqui é só para vocês lembrarem. Essa daqui eu vou deixar vocês responder. 1 minuto para tentar aí pensar e responder. Beleza! Bora lá, bora lá, bora lá. Pode ser a B, pode ser a pode ser também a C ou a V. Bora ver agora qual é. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse nosso amigo Platão aqui. A maior parte desse assunto é o que a gente viu na primeira aula, na primeira parte, tá? Talvez nem todo mundo viu. Mas é isso aqui é para reforçar o conteúdo. A gente vai sempre fazendo várias questões. Esse carinha apontando para cima é Platão, esse carinha apontando aqui, como se estivesse batendo uma bola de basquete. Uma bola de basquete aqui. Aqui. É o Aristóteles. Perdão. Sim. É a B. Eu chutaria na B. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Essa pergunta poderia ser o contrário. Ele poderia estar perguntando sobre Aristóteles. Aí eu já te dou a resposta se fosse Aristóteles. Se fosse Aristóteles, seria algo sobre valorização da natureza, do método empírico, da experiência. Não seria algo no mundo das ideias, não seria algo no mundo inteligível, não seria aqui, seria no nosso mundinho. Bom, suspensão dos juízos não é tipo duvidar do mundo e tal. Realidade inteligível, método dialético. Isso aqui deveria chamar a atenção. É por isso que eu falo, como você se prepara para o vestibular? Eu vou ler várias coisas do etapa, eu vou ler tipo todo o livro e tal. Cara, você não vai conseguir fazer isso em poucos meses.
vai para as questões, vai vendo questões e comentário, questões e comentário, questões e comentário, porque você vai vendo que as perguntas vão ser repetidas, principalmente para quem tem pouco tempo. O professor tem um tempo nenhum na vida de estudar, vai fazer questões, vai fazer questões. Ah, mas eu não sei os assuntos. Você vai aprendendo, fazendo as questões, porque a questão anterior já te deu uma dica. A questão anterior, ela já te deu um pedaço aqui da dica. Você viu? Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver agora. Bom, salvação da condição mortal. Ih, pelo poder de Deus. Isso aqui, não, professor, eu marquei essa porque eu sou evangélico. Não, mas ninguém quer saber o que você pensa, o que você crê, não. Quer saber o que o Platão estava pensando, como é que ele estava descobrindo as coisas. A essência das coisas, o divino. A maioria das vezes vai ter poder de Deus, intelecto divino, vai estar errado. Exceto se for medieval. Mas na maioria das vezes, isso daqui vai estar errado. Ah, não, porque ele está apontando para cima, professor. Ele está apontando para Deus. Para Deus. Deus não vai me abandonar numa hora dessa aqui no vestibular. É complicado. Não estudou, né? É difícil até Deus ajudar. Mas bora lá. Ordem intrínseca do mundo por meio da sensibilidade. A ordem do mundo por meio da sensibilidade. Pô, se fosse inteligível, o mundo das ideias aqui, estaria até certo. Mas sensibilidade, não. Então a gente fica com a letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Aqui está errado porque tem suspensão do juízo, ou ceticismo, ou duvidar de tudo. Pode falar, Gê. Dá para me ouvir, professor? Sim. Agora que me surgiu a dúvida, porque você está falando do poder divino aí, das alternativas. E aí eu queria saber se eles tinham esse tipo de discussão e se eles tinham algum tipo de religião na época. Eles tinham, agora saindo mais dessa filosofia, eles tinham realmente religião, mas as religiões eram politeístas e era algo mais diluído na sociedade. Era algo mais diluído. Não tinha uma, assim, de seguir, eles participavam de ritos e tal, mas era algo mais diluído. As religiões vão se estruturar um pouco mais depois, e muita coisa do platonismo vai influenciar também no cristianismo depois, essa questão da alma e do corpo e tal, como é que funciona, essa questão da alma ser pura e tal, e o corpo ser sujo, pecaminoso. Isso muito vai influenciar Agostinho, que vai influenciar alguns outros pensadores da igreja cristã depois. Mas era algo um pouco diluído e tal, e tem até algumas falas contra deuses e tal, de alguns filósofos aí na época. Bom, vamos para a próxima? Entendi, obrigado, professor. Sócrates literalmente foi morto por causa disso, né, bem, né? Porque ele Ia como contra falar? os deuses? Sim. Ensinava... isso foi a justificativa da galera para matar ele. Não se sabe exatamente se o Sócrates andava na rua falando Deus está morto, não sei o quê, Deus não existe, tal, morte ao Malafaia. Não se sabe se o Sócrates andava na rua falando isso. É mais do que a acusação que fizeram para ele. Sim. Ok. Obrigado. Talvez Sócrates era até católico, a gente não sabe. Brincadeira, Sócrates está antes de Cristo, só para vocês saberem. Eu sei, tô ligado. Obrigado. Bora lá. Essa narrativa de Platão... vamos rapidamente aqui. Suponhamos que os homens morassem numa morada subterrânea. A gente já sabe que é a alegoria da caverna. A gente vai ler esse texto todo? Não, porque a gente já sabe o que é a alegoria da caverna. A gente não vai perder esse tempo todo aqui, que é precioso. A gente já vai... Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego, cuja ideia central do ponto de vista filosófico se evidencia em caráter antropológico. Até aí, podia até ser, mas essa alegoria da caverna, esse mito da caverna está falando de homens primitivos? Origem? Não, não é. Não pode ser. Está errado. Ah, não, eles estavam presos numa caverna, é o sistema penal da época. Não, pelo amor de Deus, marca isso não. Você marcou, meu Deus, perdoa, Senhor. Vida cultural e artística. Expressa por dramaturgos e trágico e como. Não, isso aqui era um teatro, professor, que eles faziam, eles se reuniam numa caverna e um cara passava com... Era Teatro das Sombras, eu li isso na escola. Não, isso aqui não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não é vida cultural e artística, expressa. Sistema político elitista.
provindo do surgimento da pós da democracia ateniense. Não, isso aqui até tem palavras que fazem sentido, mas não é a nossa resposta. Teoria do conhecimento. Ou poderia ferrar com vocês, se eu fizesse essa questão, em vez de botar teoria do conhecimento, eu botaria epistemologia, que aí ferraria com um monte de gente. Expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias. É isso. Teoria da caverna. A passagem do mundo ilusório, do mundo sensível, do mundo de ilusão, essa passagem, essa saída aqui para o mundo das ideias, a área da filosofia, para a área da razão. Então, seria a letra E, de estuda muito, que passa, nem sempre, mas às vezes passa. Vamos lá. No excerto, no trecho, né, de Platão, Platão direciona aos artistas uma crítica que é fundamentada. Essa daqui você não ia saber. Às vezes eu pego algumas questões que a gente não falou tanto sobre o assunto, mas é só para eu explicar alguma coisa para você. Esse é um caso. É um caso que eu não expliquei muito para vocês, mas eu vou usar a questão para te dar o assunto agora. Porque caíram poucas vezes, mas é importante saber. Vamos lá. É neste ponto que eu estabeleço a distinção para um lado dos que ainda agora referi. Amadores de espetáculos, amigos da arte. Platão vai falar contra esses amigos da arte, esses artistas, esses tiktokers da época. E para outros, aqueles que quem estamos a tratar, os únicos que com razão podem se chamar filósofos. Essa galera, esses amiguinhos da arte, esses artistas, esses artesãos, esses esculturistas, e uma galera que realmente você pode chamar de filósofo. O que quer dizer? Os amadores de audição e de espetáculos encantam-se com as belas vozes, cores, formas, e todas as obras feitas com tais elementos. E aí vem a questão. Embora o seu espírito seja incapaz, eles são incapazes de discernir e de amar a natureza do belo em si. Opa, eu não entendi nada. Se você ler 10 vezes, para mim vai dar na mesma coisa. Bora lá que eu vou te explicar. Platão, a gente falou do mundo das ideias e tal, do mundo das sons, do mundo das ideias. Vou botar um i aqui. E o nosso mundo, o mundo sensível, que está as aparências das coisas, as coisas não são como são, é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Aqui estão as verdadeiras formas, as verdadeiras cores, o verdadeiro o que é justiça, blá, blá, blá. Esse mundo aqui é uma cópia imperfeita. O mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Beleza, até aí ok. Pense que alguém faz uma estátua nesse mundo. Essa estátua é uma cópia de uma coisa que está no nosso mundo. No mundo o quê? No mundo sensível. Mas esse mundo é uma cópia imperfeita do mundo realmente das ideias. Você nunca vai ver as coisas em si, o belo em si. É uma cópia de uma cópia. É uma cópia de uma cópia. Não é nem uma cópia de algo verdadeiro. É uma cópia de uma cópia. Que louco! Na associação das artes, a crítica é fundamentada na associação da arte como conhecimento mitológico? Não. Na impossibilidade de representação justa das ideias. Esse é o problema dos artistas. O problema é a impossibilidade de representação justa das ideias. Por que eu trouxe essa questão? Porque é um ponto que eu não tinha explicado sobre como Platão vê a arte, como Platão vê os artistas. Platão vê muito mal. Por quê? Por conta disso aqui, a impossibilidade da representação justa das ideias. Você está fazendo uma cópia de uma cópia. Então, as belas vozes, as cores, as formas, todas as obras, mas essa galera vai ser incapaz de discernir e amar a natureza do belo em si, das coisas realmente em si, porque elas estão se encantando por coisas, são cópias.
necessidade deles de ter conteúdo verossímil, da grande, isso aqui, tudo é errado. Mas aí eu trouxe essa questão para você ter isso aqui em mente. Aí você poderia, fazendo resuminhos por questões, como eu ensinei, que é o melhor jeito de estudar, é falar assim: Platão direciona aos artistas uma crítica que é fundamentada na impossibilidade de representação justa das ideias. Aí você vai lembrar, por que impossibilidade de representação justa das ideias? Porque a gente está no mundo sensível, das aparências, da ilusão. É como se você fizesse uma cópia das sombras. Pô, mas as sombras não são as coisas em si. A sombra só é algo imperfeito de uma coisa perfeita. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que Platão está pensando os artistas e a arte? Pode falar, Gê. Professor, então os artistas, eles copiam algo do mundo das ideias ou o mundo das ideias copia o... É que eu não entendi essa parte da cópia da cópia. Tudo bem. O mundo que é a cópia é o nosso mundo sensível. Nosso mundo sensível é a cópia do mundo das ideias, como eu falei na aula passada. Só que os artistas copiam desse nosso mundo. Então eles estão copiando de uma cópia. Pensa aqui, vou te falar onde é que estão os artistas lá na caverna. Vou te mostrar. Vamos usar a caverninha aqui como exemplo. Os artistas, eles estão aqui. Por exemplo, aqui. Mal feito, mas... Eles estão copiando isso aqui. Ah, não, eu estou fazendo aqui uma cadeira e tal. Não, você está copiando a sombra. Estão copiando isso aqui. Então eles estão copiando algo que é ilusão. Na verdade, eles estão dentro de uma ilusão da ilusão. Então, aí eu trouxe essa questão da Unesco, porque a gente podia comentar isso. Realmente, não tem a questão do Enem, sobre especificamente isso. Aí eu peguei essa questão para a gente poder comentar esse assunto, para vocês verem como Platão vê a arte, como ele é crítico da arte. Bom, nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo a concepção filosófica. Assinale a alternativa que permite concluir, com apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Vamos lá. Característica do platonismo. Bora, letra E. Vamos começar de baixo para cima. A poesia rimada é veículo de difusão das ideias platônicas. Platão escreve por rima? Eu achei poesia, professor, mas não é. Ele não escreve por rima, pelo amor de Deus. Eu não li nenhuma rima para você aqui. Não, mas tem Platão em literatura de cordel. Tá maluco? B. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso? O quê? O discurso de Platão tem a mesma natureza do discurso religioso? Não, meu amigo, você não pode marcar isso aí. Não tem como marcar isso. Não, mas eu acho que importa o que você acha. Não é. Não está errado. O Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido amplo. Não, isso aqui ele colocou para confundir. Isso aqui, talvez, quem a gente poderia falar assim, que escreve mais ou menos assim, talvez seja Nietzsche. Você abrir um dia um livro do Nietzsche, você vai ver que ele vai escrever por aforismo, por pequenas sentenças e tal, frasezinhas blocadas. É mais ou menos assim. Mas Platão não escreve assim. O platonismo vale da oratória política. Oratória política sem compromisso filosófico. Não, isso aqui seria quem? Isso aqui seria, talvez, os sofistas. Isso aqui seria os sofistas. Oratória política, sem comprometimento filosófico. Convencimento dos governantes da cidade, seriam os sofistas. Então, será que a A está certa? Pô, só pode. Se tudo não estiver errado. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo. Opa, diálogo, professor. Diálogo está certo. Bora continuar. O conhecimento funda-se no rigor interno da argumentação, produzindo e comprovado pela confrontação do discurso. Confrontação de discurso. Opa, isso aqui é dialética, professor. Pode ser que daqui para cá você não entendesse nada da alternativa, mas você saberia que não é por oratória política, sem compromisso filosófico,
não é por meio de pequenas sentenças, não é discurso religioso e não é por poesia. Aí iria te sobrar a letra A. A forma de exposição platônica é o diálogo, confrontação de ideias, de discurso, dialética. Beleza. Então, letra A seria a correta para você. Pô, essa daí eu vou te dar 30 segundos para pensar nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Opa, já deu. Valeu, boi! 180, 180, 180 neurônio. Ninguém nunca assistiu o canal do boi, hein? O canal do boi era muito bom. Gostava de assistir o canal do boi. Vendo aqueles Nelore passar, aqueles gados. Lote 1, 2, 6, 8. Quem dá mais, 180. Vamos lá. Platão. Elemento do seu pensamento. O princípio de todas as coisas era água? Não. Isso aqui quem é? Isso aqui é Tales. Tales de Mileto. A retórica era uma importante arma política. Não, isso aqui auxiliar o governante no convencimento. Não, isso aqui é os sofistas. O real existia independente das ideias. O quê? Para Platão, o real existe independente, sem precisar das ideias? Não, de forma alguma. Por quê? Ele troca, na verdade, ele faz um problema nessa alternativa. O real depende das ideias. Aqui, esse inzinho aqui mata a questão. O real depende das ideias. O mundo sensível depende das ideias. Precisa, é lá que estão as coisas perfeitas. Então, o probleminha aqui de lascar é porque ele colocou esse in aqui. Se não tivesse isso, talvez seria essa. Mas o problema é falar que é independente, que não precisa das ideias. Aí o cara queria te pegar na palavrinha aí que dava para confundir. Olhando rápido, eu marcaria essa, porque eu li aqui A, B, C, pô, essa, vamos para a próxima. Não leria todas. Caiu no conto da PUC Campinas. D, as ideias seriam formas básicas de todas as coisas do universo? Ok, as ideias são coisas básicas, são as formas perfeitas de tudo do universo. Seu método era dialogar? Ok, diálogo, para permitir a exposição do pensamento e a livre colaboração dos espíritos para atingir a verdade. Isso, das pessoas para atingir a verdade. Ok, certo. O número não. Isso aqui, o número é Pitágoras. Então aqui é Pitágoras e aqui é Tales. Beleza? E aqui talvez os sofistas. Chude bem? Dúvidas, perguntas, questionamentos, colocações? Não, só uma observação, que essa aula foi, tipo, de todas as aulas foi a mais, com muito, não sei, né, a percepção que teve muito mais conteúdo. Cara, eu escrevi, caraca, eu escrevi bastante nessa aula. Outra coisa aqui pra... Sim. Oi? Eu tô vendo aqui no chat. Qual era a visão do Platão sobre as mulheres? Não era boa. A visão da galera daquela época não era boa sobre as mulheres, não tinha participação igualitária. Quem vai ser pior com as mulheres, na verdade, vai ser Aristóteles, que a gente vai falar depois. É assim, meio misógino, meio não, todo misógino, todo contra as mulheres, principalmente Aristóteles. Aristóteles vai seguir nessa mesma linha, com discurso contra as mulheres, vendo as mulheres como coisas, um pouco acima dos escravos, como eles chamam, escravos, um pouco acima, mais abaixo dos homens,
e a mulher seria algo para o lar, para a vida privada, e os homens para a vida pública, para a cidade, para a participação política. Aristóteles vai pensar assim. Essa aula parecia que teve muito conteúdo, é porque toda aula que eu vou começar, eu vou voltar no conteúdo anterior. Então, tipo, quando eu estiver lá no final, a gente vai voltar rapidamente para Platão, pré-socrático e tal, antiga, blá, blá, a gente vai cada vez mais rápido. E aí chega onde a gente quer chegar. Ok. Eu já citei Aristóteles numa redação, mas como contra-exemplo. Fala, ó, Aristóteles pensava assim, assim, o pensamento machista, o misógino é algo enraizado na sociedade, antigo e tal, para mostrar isso. Mas não como defesa das mulheres, mas como, ó, faz muito tempo, até os filósofos aí mais conceituados pensavam isso, mas é algo que hoje a gente tem, hoje a gente tenta ainda desmistificar. Bom, galera, eu vou dar 10 minutinhos aqui de começo de Aristóteles. Vou parar essa gravação. Cadê? Pra gente cortar ela. Cadê? Parar.